Aqui estamos com você no Devocional 2024. Hoje nós estamos entrando no livro de Naum, capítulo 1 ao 3. Todo o livro de Naum no Devocional 2024 de hoje. E para quem não entende por que nós estamos seguindo a leitura da Bíblia Sagrada desta forma, é porque nós estamos seguindo a ordem cronológica da Bíblia. E Naum, ele se encaixa exatamente nesta época. Você vai entender, porque você vai aqui no dia de hoje receber as seguintes orientações. Quem escreveu este livro? Quando foi escrito? Para quem foi escrito? O que estava ocorrendo no mundo nessa época e por que ler esse livro e o que buscar nele, além de outros ensinamentos profundos para as nossas vidas. Naum, que não é mencionado em nenhuma outra parte da Bíblia, cujo nome significa consolo, escreveu este livro entre 663 a.C., quando a Síria conquistou o Egito, e 609 a.C., quando a Síria foi conquistada pela Babilônia. Isso aconteceu uns 100 a 150 anos depois que Jonas entregou a mensagem de Deus a Nínive, a capital da Síria. E, embora o livro pareça endereçado aos assírios, a mensagem de Naum é, na verdade, para o povo de Deus, a nação de Judá. Naquela época, em 772 a.C., a Assíria conquistara Israel, o reino do norte. Agora, quase 100 anos depois, Judá, o reino do sul, era governado por Manassés, um rei fantoche dos assírios. E você vai entender sobre Manassés no Devocional 2024 de amanhã. E o que você vai buscar neste livro e por que ler este livro com muita atenção? Você já ficou zangado? Não apenas aborrecido, mas bastante furioso. Talvez um amigo seu tenha sido vítima de uma crueldade praticada por malfeitores, por exemplo. Ou você já tenha trabalhado para um patrão que rebaixava você e as pessoas com quem você trabalhava para se mostrar superior. Ou você tenha sido vítima de um preconceito racial. Naum faz lembrar que Deus detém o controle da história e que não permitirá que o mal prevaleça para sempre. A misericórdia e o juízo que revela o caráter de Deus. Procure ver com essas tendências que parecem opostas entre si, realmente refletem a constante tomada de posição de Deus para com o seu povo. No capítulo 1, no versículo 7, quando fala sobre a ira e a misericórdia de Deus, diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Nunca esqueça disso. Deus é bom o tempo todo. Até mesmo nas situações que no momento passamos e não entendemos. São nestes momentos que devemos nos apegar mais a Ele, fazendo dele a nossa fortaleza e não nos distanciarmos dele. Para que nesses momentos de angústia encontremos força. Ele conhece aqueles que fazem dele o seu refúgio. No capítulo 2, entra no cerco e a tomada de Nínive.
E é importante, quando você lê, entender o que essa cidade, que era a capital da Síria, ela representava e o que ela causou. Porque os reis e imperadores que passaram por ela, eles eram cruéis. E nós vemos aqui no capítulo 2, eu vou ler o primeiro versículo: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. E aí ele continua falando daqui por diante sobre a devastação deste lugar. Vemos aqui que realmente pode se passar o tempo que for, mas a profecia de Deus, ela se cumpre. Nínive foi completamente destruída, ao ponto que suas ruínas só foram identificadas em 1845 depois de Cristo. Isso nos ensina que o mal que fazemos ao nosso próximo, cedo ou tarde, colheremos as consequências. Essa nação cruel fez atrocidades, empalando vítimas em estacas, até mesmo fazendo enormes pilhas dos cadáveres das infelizes vítimas. Deus sempre alia a misericórdia com a justiça. Embora tivesse contemplado Nínive com misericórdia por meio de Jonas, nós já aprendemos sobre este assunto, cerca de um século depois, essa cidade abandonou a oferta divina. A justiça agora passava a exigir o pagamento pelos crimes dessa nação contra a humanidade. O dia de misericórdia para a Síria já passara. Como os assírios o rejeitaram, só podiam esperar o castigo. Receberiam o que tinham dado aos outros. Às vezes, a misericórdia exige a punição da crueldade. E no capítulo 3, quando ele continua falando sobre a ruína completa de Nínive, no versículo 19 diz: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Por quê? Sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Da mesma forma que nada mais podia ser feito a favor da Síria, existe também para nós esse perigo. O perigo de ultrapassarmos o limite do perdão. A intenção de Naum não era definir até que ponto Deus pode ser desobedecido. Sempre o juízo, ele se torna irrevogável. Pecado é pecado. Não podemos pensar que haja pecados grandes e pequenos. Mesmo assim, a Bíblia de fato mostra que a recusa persistente em corresponder a Deus resultará em castigo. Quantas pessoas continuam a rebelar-se, podem tornar-se insensíveis ao Espírito de Deus. A certa altura, Deus declara: basta! Os pecadores persistentes que insistem em retornar às suas transgressões e chegam a essa situação não conseguem fugir das consequências de sua rebelião contra Deus. Quando o juízo chegar a esses pecadores, será tarde demais para implorarem misericórdia. Podemos, não obstante, ter confiança de que, quanto ao nosso destino eterno, Deus tem o máximo desejo de perdoar os nossos pecados se nos voltamos para Ele com arrependimento. Somente os que persistirem na rebelião contra Deus são incapazes
de achar perdão. Que estas palavras tragam temor e tremor a cada um de nós. Se o vídeo de hoje te alertou e te ajudou, então compartilhe no seu story, compartilhe nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão e deixe aqui o seu comentário e o seu like. Amanhã nós retornaremos para o livro de 2 Reis, quando Ezequias ele passa por uma situação dificílima, depois ele comete um erro, consequentemente depois morre e Manassés assume o reinado. Eu te espero amanhã. Deus te abençoe.